Olá, meus amores. Nosso tema de hoje é o teatro, tá? Que está na unidade 4. O que a palavra teatro significa para vocês? Vocês já foram a alguma apresentação teatral? Onde essa apresentação aconteceu? Na rua, na escola ou em outro espaço? E você, já fez teatro alguma vez? Se fez, o que sentiu enquanto atuava? Nesta unidade, estudaremos a linguagem artística do teatro, seu vocabulário, seus elementos, seus gêneros e suas formas, conhecendo e apreciando algumas produções cênicas, tanto nacionais quanto estrangeiras. Além disso, vivenciaremos alguns jogos teatrais, que nos aproximarão de estudos práticos para o desenvolvimento de um ator. Podemos dizer que o teatro é tão antigo quanto o ser humano. O ato de se transformar em outra pessoa, entidade ou animal, pode ser visto nos registros de arte rupestre que aparecem documentar, por exemplo, alguns rituais. Mas o ser humano pré-histórico não organizava rituais com a finalidade de prática, ou seja, com um propósito específico, como fortalecer-se antes de uma caçada? Como estudamos anteriormente, o ato de ser humano pré-histórico colocar em seu rosto uma máscara e vivenciar um ritual relacionado à caça de um animal feroz, por exemplo, estava relacionado à crença de que poderia se fortalecer, tomar para si a força do animal caçado ou pedir proteção a entidades espirituais em que se acreditava. Essa ação pré-histórica reflete a essência da linguagem do teatro, que é a representação, ou colocar uma máscara diante de outras pessoas, sejam espectadores ou demais participantes de um evento, e simular uma caçada, ou se passar pelo próprio animal em uma celebração ritualística. O ser humano já mostrava a consciência de que se estava representando. Por esse motivo, muitos estudiosos consideram a pantonímia uma arte. O que é a pantonímia, Valquíria? Ato de representar sem o uso de palavras, apenas com expressão facial e corporal, gestos e movimentos. Apesar de terem existido manifestações relacionadas ao ato de representar desde épocas pré-históricas, foi na Grécia, entre os séculos 5 e 6 a.C., que o teatro se configurou. Sua origem estava ligada aos rituais religiosos destinados aos deuses gregos, mas, com a introdução de concursos teatrais, a composição de peças, o destaque dos autores, a criação de um júri e a formação de uma plateia, principalmente no ambiente urbano de Atenas, fez que o teatro ganhasse autonomia como modalidade artística e, com ele, originou-se a arte dramatical, tal como é praticada até os dias de hoje no Ocidente. Você sabe qual é a origem da palavra teatro e da palavra drama? Do grego, thea quer dizer contemplação e drama, ação. O teatro, portanto, está relacionado aos atos de representar e contemplar. E é por essa razão que a palavra também significa, ao mesmo tempo, o espetáculo e o espaço no qual o espetáculo acontece, que inclui os espectadores e a plateia. Da mesma forma, drama refere-se tanto ao gênero dramático quanto para indicar ações conflitantes numa obra literária, tá? Drama em grego significa ação, mas que também é um termo usado em várias línguas para se referir a um texto teatral. Por isso que às vezes conhecemos o texto teatral como texto dramático. Com o surgimento da arte dramática na Grécia, dois gêneros teatrais foram desenvolvidos na antiguidade grega: a tragédia e a comédia. A tragédia teve sua origem na poesia, com a intenção voltada à ação. O dramaturgo Esquilo, que viveu entre 525 a.C. e 425 a.C., é considerado o precursor da tragédia grega, como conhecemos hoje. De toda a sua produção, infelizmente, apenas 7 tragédias chegaram até nós. Nas tragédias, havia a presença do coro, um conjunto de narradores que, durante a peça, fazia comentários a respeito da ação a ser desenvolvida na cena. Os protagonistas das tragédias passavam por provocações, desafios e sofrimentos que não eram apenas individuais, mas representavam questões que diziam respeito aos seres humanos que viviam naquela sociedade. O uso das máscaras na tragédia tinha por objetivo caracterizar os personagens e também amplificar a voz dos autores do coro. Além de Esquilo, os grandes autores das tragédias gregas antigas foram Sófocles e Eurípides. Já a comédia grega teve seu primeiro auge com Aristófanes.
Caracterizava-se por provocações irônicas a figuras públicas da época e até mesmo aos próprios autores, que nos concursos teatrais de comédia competiam de forma muito agressiva, diferentemente do que ocorria nos concursos de tragédia. Nas comédias, tanto o ator quanto o coro podiam se dirigir à plateia, e as máscaras usadas nas representações desse gênero retratavam seres grotescos, distorcidos, com formas animais ou próximas a caricaturas, representações humanas com traços exagerados e distorcidos. A morte de Aristófanes, por volta de 385 a.C., acarretou o fim da comédia política na Grécia. No fim do século IV a.C., entretanto, ele foi revigorado. Menandro, autor de comédias atenienses, acrescentou ao gênero grande importância ao caráter do personagem no decorrer da ação e retirou dela o coro. Você já ouviu a expressão ser ou não ser, eis a questão? Caso sim, sabe qual a sua origem? Essa fala, uma das mais famosas da história do teatro, tem a origem na peça Hamlet, de William Shakespeare. Shakespeare foi um poeta, ator e dramaturgo, que desenvolveu sua carreira artística no auge do Renascimento inglês, período de grande prosperidade na Inglaterra, inclusive para as artes. Considerando um dos maiores dramaturgos da história, criou peças teatrais que foram divididas em 3 grandes grupos: tragédias, comédias e dramas históricos. As tragédias e comédias criadas por Shakespeare não seguiam os padrões rígidos das tragédias e comédias desenvolvidas na Grécia Antiga, muitas vezes incluindo cenas de humor em suas peças trágicas. O dramaturgo inglês foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento de um terceiro gênero que não existia na antiguidade, o drama histórico, que recriava a vida de personalidades históricas. Suas obras eram marcadas por mudanças constantes de cena, e a ação era para Shakespeare um elemento de grande importância, pois nela as resoluções da trama aconteciam. A partir de 1730, as peças shakespearianas passaram a ser encenadas também nos Estados Unidos, e até os dias de hoje há inúmeras montagens cênicas com base em seus dramas, assim como adaptações de suas obras para o cinema e a televisão. De acordo com o dramaturgo brasileiro Fernando Peixoto, o teatro pode dispensar tudo, menos o ator. Isso, porém, não significa dizer que os demais profissionais envolvidos com a fazer teatro, como o diretor, o produtor, o maquiador, os operadores de luz e de som, o figurinista, entre outros, não tenham importância. Isso quer dizer que, sem o ator, não há representação, e sem representação, não há teatro. Mas, se o teatro também significa o ato de contemplar, para haver teatro é necessário haver espectador, ou seja, a pessoa que assiste à representação teatral, feita pelo ator ou por um grupo de atores. Você sabe como se forma um ator? Há muitas maneiras de se preparar uma pessoa para representar, seja de forma madura, seja de forma profissional. Uma delas é por meio de jogos teatrais. Um dos principais objetivos dos jogos teatrais é desenvolver a atuação do participante em cena, que pode ser um jogador amador ou um jogador profissional, ator profissional. Em outras palavras, esses jogos estimulam o fazer teatral por meio dos jogos teatrais. Habilidades técnicas, criatividade e improvisação podem, ao mesmo tempo, ser estimuladas e desenvolvidas, permitindo ao participante uma atuação teatral. É como aprender a atuar jogando diante de espectadores. Os jogos teatrais podem ser realizados de diversas maneiras, e a comunicação nesses jogos pode ser feita de forma verbal, com o uso de palavras, ou não verbal, sem o uso de palavras. Usando palavras, podemos trabalhar com códigos improvisados, ensaio de textos já existentes, falas combinadas com gestos, entre outros. Já sem o uso de palavras, podemos trabalhar com gestos, expressões corporais e faciais, percussão corporal, entre outros. Vimos que a presença do ator em cena é fundamental para a existência de representação cênica. No entanto, dependendo da criação teatral, outros elementos se fazem necessários e têm funções específicas, apesar de todos terem um objetivo comum: trazer o espectador para a atmosfera do espetáculo, ajudando-o a entrar em seu universo. Veremos a seguir alguns elementos presentes na linguagem do teatro. O cenário, o que é? Elementos que são organizados no palco, espaço onde a peça acontece, objetos cênicos, mobiliários, recriação de lugares, entre outros. Para que ele serve? Representar o lugar onde a cena acontece, de maneira realista, detalhada, estilizada, multifuncional.
Um objeto, por exemplo, pode ter mais de uma função no palco, ou simbólica, por meio de um símbolo, entre outras funções. Iluminação. O que é? Conjunto de luzes que iluminam o personagem em ação e os ambientes da peça e do cenário, promovendo uma série de efeitos artísticos durante a encenação da peça. Para que serve? Delimitar uma área no palco, marcar a divisão de tempo cronológico, o do relógio, ou psicológico, interno ou emocional, entre outras funções. A sonoplastia, a trilha sonora. O que é? Conjunto de sons ou composições musicais que compõem a peça. E para que serve? Promover a ambientação, o clima, da peça. Aumentar a carga de dramaticidade da cena. Intensificar um estado emocional de um personagem. Indicar a passagem do tempo, cronológico ou psicológico, entre outras funções. Figurino. O que é? Conjunto de roupas, adereços e acessórios, inclusive as máscaras, usados pelos personagens. Para que serve? Auxiliar na composição do personagem de maneira realista, detalhada, estilizada ou simbólica. Auxiliar na contextualização sócio-histórica da narrativa, entre outras funções. Maquiagem. O que é? Pintura facial e corporal feita para cada personagem. Para que serve? Amenizar condições naturais da pele humana, como o brilho por conta da oleosidade e da transpiração, ampliar a visibilidade do rosto do ator para quem está assistindo a peça de uma distância maior, auxiliar na construção do personagem de maneira realista, detalhada, estilizada ou simbólica, e auxiliar na contextualização sócio-histórica da narrativa. Você já viu alguma apresentação artística de grupos indígenas? Caso sim, onde ela aconteceu? Geralmente as apresentações indígenas, sejam elas de música, dança ou outra linguagem artística, ocorrem em eventos destinados à conscientização da questão indígena, principalmente em datas próximas ao que se convencionou a chamar de Dia do Índio. Há casos também em que indígenas são convidados a entregar algum evento artístico promovido por não indígenas, como foi o caso dos Guaranis, que participaram da montagem da ópera O Guarani, de Carlos Gomes. Mas você já assistiu a alguma apresentação em um teatro no qual uma pessoa indígena tem ocupado o papel artístico principal? A cantora Dugiena Ticuma foi a primeira indígena a se apresentar no Teatro Amazonas, inaugurado em 1896, na cidade de Manaus. Em 2017, a artista gravou nesse luxuoso teatro municipal seu álbum musical, Takutianaém, com composições exclusivas da linguagem indígena Ticuma. Ticuma, que nasceu na fronteira do Brasil com a Colômbia e o Peru, mudou-se para Manaus aos 7 anos, e é nessa cidade aproximou-se da música e do teatro. Nesse espetáculo, ela chamou artistas não indígenas como participantes, além de convidar integrantes de outros 2 povos indígenas. Ao contrário do modelo estereotipado de indígena que a literatura brasileira ajudou a reforçar no século XIX, Ticuma procura com as letras de suas canções fortalecer a luta dos povos indígenas que, desde sua dominação pelos europeus, são massacrados e têm suas terras tomadas. Entrevista por conta da estreia de seu espetáculo, a artista declarou: "Eu não entro no teatro e vejo beleza. Eu penso, quantos parentes derramaram sangue por causa desse local? E ainda, vou cantar aqui para bater os nossos pés, cantar e dizer que estamos aqui, resistindo." Assim, meus amores, nós terminamos o capítulo 4, tá? Não terminamos o livro, que ainda tem a seção Você no Brasil, que vocês verão na próxima semana, certo? Beijos e até a próxima aula. Deixa aí no plural quais páginas vocês devem realizar.